Fala, galerinha! Saudade de vocês, cambada. Como é que vocês estão? Firme e forte? Tô com saudade do tio Zizo de ficar enchendo o saco, sei, mandando vocês calar a boca. Tô com saudade das aulas, galera. Saudade. Lá que é o meu lugar, mas não pode. Não pode, então a gente tem que fazer isso aqui bonitinho, tem que fazer isso aqui bem feito, para isso aqui valer a pena. Fechou? Como é que vocês estão? Bom, moçada, é o seguinte. Nós terminamos a matéria, fizemos o exercício, igual a gente tinha programado, mas a gente está com essa semaninha aí de folga. Então, eu pensei a gente fazer uma revisão desses conceitos básicos de evolução. Tá bem? Então, vamos lá? O que eu fiz? Eu fiz uma apresentação só com os conceitos básicos. Beleza, galera? Cadê? Vamos procurar aqui. Achei. Vamos colocar. Cadê? Olha o tiozinho lá, galera. Cadê eu? Cadê? Vamos ver se sai. Aí, saiu. Bonitinho, né, galera? Como é que vocês estão, moçada? Tá todo mundo se cuidando certinho? Tudo tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro tirar a carinha do tiozinho e argumentar sobre algumas ideias de evolução. Fechou? Vamos lá. Revisão de evolução. Então, vamos. Definição. Né? Qual a definição que nós temos de evolução? Nós argumentamos isso muito em sala de aula, né, galera? Processo não intencional que visa modificar os seres vivos na busca de sua maior e melhor adaptação ao ambiente. Você deve lembrar disso daqui, né? A gente falou isso tanto em sala de aula, né? Quando a gente vai definir evolução, duas palavras não podem ficar fora: modificação e adaptação. Modificação e adaptação. Essas duas palavras devem fazer parte da sua ideia de evolução, sem esquecer esse lance de ser não intencional, né? A pessoa não acorda de manhã querendo evoluir, né? Agora, se você acredita em evolução, ou se você quer ter um conceito, né? Não precisa acreditar, mas ter um conceito sobre evolução, essas duas palavras são importantes. A modificação e a adaptação. Quer dizer, a modificação que os seres vivos sofrem na busca de uma melhor e maior adaptação ao ambiente que ele vive. Valeu? Pode. Agora, todo mundo acredita em evolução? A resposta é curta e grossa. Não. Gosto de resposta assim. Curta e grossa. Não. Tá. Por que não? Porque, galera, existe uma galerinha, né? Que nós chamamos de fixistas, que propõem em que os seres vivos já foram criados do jeito que eles são, na sua perfeição. Por quê? Porque a base dos fixistas, né, galera, é uma contaminação, não estou falando que é errado, hein, galera, pelo amor de Deus, uma contaminação muito forte religiosa, né, uma ideia de religião muito forte, e que propõe que um ser divino e criador tivesse, então, a competência, né, de criar todos os seres vivos do nosso planeta, todos os seres vivos do universo, não do nosso planeta, do universo, é que existe em outro lugar. E como esse ser, ou seres divinos, depende da sua religião, esse ser ou seres divinos seriam extremamente sábios, tutipotentes, né, conseguiam fazer qualquer coisa, já saberia criar os seres vivos na sua plenitude, em tudo aquilo que eles precisavam ser. Se eles já foram criados perfeitos, não teria por que, então, depois terem que ser modificados. Não é isso? Essa é a ideia, então, de um ser divino e criador criando todos os seres vivos, baseado no seu poder e no seu conhecimento. Ok? Agora, uma outra parte dessa ideia fixista é que se esse Deus ou deuses que criaram os seres vivos criou todos os seres vivos com um determinado plano, né? Uma função. Cada um desses seres vivos teria uma função nessa criação, né? E, portanto,
já seriam criados também na sua plenitude, em tudo aquilo que ele precisaria ser. Portanto, se ele nasce perfeito, se ele foi criado perfeito, como espécie, como indivíduo, não teria por que, então, se modificar depois. Não é isso? Bom, porém, né, essa é o pessoal. Ó, com todo o respeito do mundo, porque se você é evolucionista, você não consegue provar que você está certo. Então, você está tão, como posso dizer, tão comprometido com a sua ideia, como eles também estão com a ideia dele. Né? E se você acha que você está certo, eles também acham. Você consegue provar que eles estão errados? Não. Eles conseguem provar que você está errado? Não. Então, moçada, essa pluralidade de pensamento, né, dentro da evolução, ela não é só necessária, como ela é fundamental. Ok? Agora, existem aqueles que acreditam em evolução, que são os evolucionistas. Não é isso? Bom, o que acreditam os evolucionistas? Né? Que os seres vivos vão se modificar. A ideia é que os seres vivos se modificam com o passar do tempo. Né? Agora, mesmo dentro dos evolucionistas, não existe uma única linha de pensamento. Existem maneiras diferentes de encarar essa modificação dos seres vivos. Não é isso? Quando a gente vai estudar a evolução, antes do século, até o século XVII, várias ideias evolutivas já tinham surgido, mas elas eram muito contaminadas por ideias também religiosas, né? Por conceitos religiosos ou mesmo de credos, né? Ou de lendas. Então, moçada, esse tipo de teoria evolutiva a gente vai desconsiderar dentro do meio científico, ok? Agora, no final do século XVIII e começo do século XIX, teorias evolutivas de aspecto, não é, rigidamente científico começaram a surgir, né? Principalmente, né, daqui para frente, a partir do final do 18 e começo do 19, a ideia da influência do ambiente nesse processo, né? Que, de alguma maneira, o ambiente nortearia, guiaria o processo da evolução. Não é isso? Bom, entre as teorias evolutivas, nós temos pela ordem cronológica, o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ou mesmo teoria moderna da evolução. Né? Essas, então, seriam as 3 linhas de pensamento evolutivas que nós temos até agora. Né? E quando a gente vai estudar a evolução, a gente acaba percebendo que elas acabam sendo também a evolução uma da outra. Né? O darwinismo evolui do lamarckismo e o neodarwinismo, como o próprio nome já diz, também evolui do darwinismo. Né? A evolução até das ideias. Olha que legal, Valendo. Bom, vamos falar então da primeira teoria evolutiva, né? Qual que é? O lamarckismo. Né? Cronologicamente, foi o primeiro cara. Por que a gente começa por ele? Porque ele foi o primeiro cara a propor que o ambiente, de alguma maneira, influenciava sobre isso. Né? E não, sem contaminação religiosa nenhuma na sua proposta de evolução. Okay? E por que se baseia? Qual que é o tripé do lamarckismo? Então, vamos ver. Primeiro, um ambiente modificador. O ambiente modificaria os seres vivos. Né? Dependendo do ambiente que o ser vivo está, ele se modificaria se adaptando a esse ambiente. Ok? Até aí, dá até para aceitar, galera. O ambiente pode realmente modificar o ser vivo. De tanto fazer exercício, eu fico forte. De tanto estudar, eu fico inteligente. Tem lógica, tá? Beleza. Aí você vai ver, lei do uso e desuso, né, que também está implícito nessa ideia de Lamarck, apesar de ele nunca ter colocado isso nesse texto, né, lei do uso e desuso. Mas a ideia básica de Lamarck era essa, né, galera? Que de tanto eu usar uma estrutura, uma competência, ela hipertrofia e cresce. E de tanto não usar, ela atrofia e desaparece. Fechou? A gente comentou, pedi para vocês escreverem isso no caderninho de vocês, né? As bases dessa lei do uso e desuso proposta por Lamarck. E, agora, segura nas cadeiras aí, galera.
Características adquiridas são herdáveis. Opa! Essa que é a parte difícil de acreditar de Lamarck, né, galera? Por quê? Tudo bem, o ambiente pode modificar o ser vivo. Agora, essa modificação passaria a fazer parte da informação do indivíduo a ponto de modificar os seres descendentes dele? Quer dizer que de tanto eu fazer exercício, eu fico forte e aí meu filho vai nascer fortinho? De tanto eu estudar, eu vou ficar inteligente e meu filho já vai nascer mais inteligente do que eu? O mais inteligente do que a maioria? Não, né, galera? Ele não conseguiu provar isso, né? Não conseguindo provar isso daqui, então é a falha no tripé. E se um tripé tem uma base falha, o tripé cai tudo. A ideia de Lamarck, né, moçada? Ele não conseguiu provar isso. Como consequência, ele passa a ser desacreditado e volta a crescer de novo toda a ideia fixista de uma criação divina. Não é isso? Bom, a segunda teoria vai ser do nosso amigo Charles Darwin, né? Nós estamos falando aqui de um burguês inglês muito religioso que teve grandes e enormes problemas emocionais durante a evolução dessa ideia dentro dele, porque mesmo durante a criação, depois se ele escreve ou se não escreve essa teoria, se ele defende ou não defende, porque, como eu falei para vocês, ele era muito religioso. E ele ia contra tudo que ele, né, e a família dele defendia até então. Então, ele teve esse período de agonia, né, que realmente, pessoalmente, ele sofreu. Né? Inclusive, depois, né, moçada, fisicamente, com o pessoal perseguindo ele e tal, tudo mais sobre isso. Né? No que se baseia a ideia de Darwin? Um ambiente selecionador, né, galera? Não, o ambiente não modifica. Ele seleciona os seres mais adaptados. No que diz a evolução, o ambiente apenas seleciona os mais adaptados. Sobrevive aquele que está mais adaptado ao ambiente. Se ele sobrevive mais, ele vai ter mais descendentes. E a característica dele vai passar com uma frequência maior nessa descendência. De tal maneira que, se isso for acontecendo a cada geração, a ideia é que lá na frente aquela característica positiva se alastre nessa descendência toda, né? E passe a fazer parte daquela espécie, não é isso? Variabilidade dentro da população. Isso aqui é muito importante, galera, porque só existe seleção se existir variabilidade entre os indivíduos. Se todos os indivíduos fossem iguais, ou todo mundo passaria ou todo mundo não passaria nesse processo. Né? Agora, não. Como os seres são diferentes, como existe variabilidade dentro da população, alguns vão passar, outros não, né? Nessa seleção. E a sobrevivência desse mais apto, a sobrevivência desse mais adaptado, né? Nós vamos chamar de quê? De seleção natural. Que seria, então, o terceiro pé do tripé darwinista de evolução. Porém, quando os questionamentos começaram pesado em cima dele, né? Chegaram ao calcanhar de Aquiles de Darwin, quando perguntaram: é, Darwin, então é assim? Então me explique então a variabilidade dentro da população. Por que nós somos diferentes? Cara, Darwin não soube explicar isso. Porque, por exemplo, se eu sou Lamarck, eu posso dizer: nós somos diferentes porque nós vivemos em ambientes diferentes. Se eu sou fixista, eu posso dizer, né, religioso, nós somos diferentes porque Deus criou a gente assim. E se eu sou darwinista? Aí eu não sei. Eu não sei, não teria, dentro da minha teoria, uma justificativa do porquê somos diferentes. Então, está aqui a falha de Darwin nessa ideia de evolução. E o pessoal pegou pesado, galera. Pegou pesado, a religião pegou pesado, a sociedade pegou pesado. E ele não conseguiu sair dessa, morreu sem saber. Não quer que ele tenha... Ele era muito rico, como eu falei para vocês, burguês. Não é que ele tenha passado as dificuldades financeiras, essas coisas, não, nada disso. Né? Ele nasceu rico e morreu rico. Né? Só que
esse sofrimento, né, essa angústia dele, ele não conseguiu sanar porque ele realmente não conseguiu explicar o porquê da variabilidade. E na falta de um pé, o tripé cai, né? Porém, né, galera, surge uma nova ideia. Reparem que não é tão nova assim, porque eu ainda vou estar baseada no darwinismo, né, moçada? Por quê? Porque é o seguinte, presta atenção, o que propõe o neodarwinismo? O ambiente selecionador, variabilidade dentro da população e seleção natural. Uai, Luizinho, essa é a ideia de Darwin, eu sei. O problema é que Darwin não soube explicar a variabilidade da população. Agora, galera, um conjunto de cientistas, num período de quase 20 anos, que foram trocando ideia entre eles, né, e levantaram recentes descobertas de Mendel, né, que redescoberta das ideias genéticas, perdão, genéticas de hereditariedade, quando redescobriram também, né, as propostas de divisão celular, gametogênese proposta por Morgan. Quer dizer, o pessoal foi acrescentando à ideia de Darwin novos conceitos científicos mais modernos. E baseado nesses conceitos mais científicos e mais modernos, eles conseguiram, dentro do darwinismo, explicar a falha de Darwin, que era a variabilidade da população. Então, nos novos conceitos, quem seriam os responsáveis pelo surgimento da variabilidade? Primeiro, mutações. Mutações quer dizer alteração subacidental do material genético. Então, as mutações fariam com que novas características surgissem. E se novas características surgem num ser e não no outro, os seres começam a ficar diferentes, né? Agora, se essas mutações são positivas ou não, o ambiente vai continuar selecionando, né? Então, isso não termina com a seleção natural, né? Pelo contrário, isso favorece que a seleção natural aconteça. Valeu? Recombinações gênicas também. As recombinações gênicas também geram variabilidade porque pais iguais, na hora de combinar os seus genes para formar os seus gametas, podem combinar de maneiras diferentes. Então, a combinação de genes diferentes na formação dos gametas dos pais, fariam com que novos seres diferentes surgissem entre si. Basta você lembrar que você tem irmão, né? Quando você tem irmão, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, porém vocês são diferentes. Por quê? Os genes combinaram de uma maneira diferente para formar o espermatozoide do papai e os genes combinaram de uma maneira diferente para formar o óvulo da mamãe. Como vocês vieram de espermatozoides e óvulos diferentes, você é diferente do seu irmão. Só isso, né? Então, agora, com as novas descobertas da biologia, novas na época, né, Mendel e Morgan, genética e gametogênese, foi explicado, né, conseguiu explicar a variabilidade dentro da população. Essa, então, é a nossa teoria mais recente, a teoria mais aceita. Ah, Luizinho, mas então eu posso ficar contente que agora eu sei como é que a evolução aconteceu? Eu tenho prova disso tudo aqui? Não, galera, não tenho. Eu tenho uma leitura, né, de como a evolução acontece. Tanto é, galera, que mesmo dentro dos neodarwinistas, também novas visões modernas de evolução começaram a surgir, né? Por exemplo, contrapondo a ideia, né, de Darwin, que a evolução acontece de uma maneira lenta e gradual, que a cada geração o descendente é ligeiramente, discretamente diferente do seu anterior, do seu ascendente, do seu pai, da sua mãe. Só que no passar de várias gerações, como cada geração é levemente diferente da outra, lá na frente, depois de muitas e muitas gerações, o ser resultante, né, dessa sequência de modificações é um ser tão diferente daquele inicial que já pode ser considerado uma nova espécie. Você lembra dessa ideia, galera? Então, essa é a ideia que Darwin propunha. Só que, presta atenção, temos ainda uma outra ideia mais moderna do equilíbrio pontuado, né? Aonde
sugerido por achados fósseis. Presta atenção nisso. Isso não é uma coisa que surgiu do nada. O cara encheu a cara e teve uma ideia nova. Não. Né? Baseado em achados fósseis, né? Por espécies que não se modificam por milhões e milhões de anos. Né? Se percebe que o quê? O seguinte, galera, nem sempre a evolução acontece assim de maneira lenta e gradual. Realmente, a gente percebe, principalmente nos achados fósseis, que algumas espécies, você está vendo que outras não se modificaram, ó, que algumas espécies, de maneira lenta e gradual, vão se modificando. Só que, sem que a gente saiba por quê, né, num curto período de tempo, há uma grande explosão de evolução, de novas características, de novas ideias, de novos seres, de novas formas de viver, e novas formas de tentar sobreviver naquele ambiente, que vão acontecendo num curto espaço de tempo. E depois desse espaço de tempo, a coisa volta a ser lenta e gradual de novo, lenta e gradual outra vez. Né? Então, está falando aqui, ó. Na verdade, a evolução, isso aqui é constatação fóssil, viu, galera? Não é uma hipótese, não. Na verdade, a evolução realmente acontece com longos períodos de lenta e gradual modificações, né? Entremeadas por curto e intensos períodos de grande explosão de novas espécies, de evolução, né, galera? Que voltam novamente a evoluir por períodos longos, né, de lenta e acumulativas e graduais modificações da evolução. Então, moçada, a gente hoje está muito mais próximo disso. Agora é o seguinte, né, isso do equilíbrio pontuado. A ideia é a seguinte: qual será esse fator, né? Ou fatores que fariam que, às vezes, num período curto de tempo, eu tenha uma explosão de evolução? A gente não sabe que fator que é esse. Se a gente não sabe que fator que é esse, a gente ainda não pode definir essa ideia. Aqui não tem nem... Luizinho, não seria cataclismas planetários ou grandes acidentes da Terra, do planeta, glaciação, vulcão, terremotos, maremotos? Cara, no início eles achavam que sim. Aí depois, quando foram fazer o datamento desses fósseis, eles perceberam que nem sempre essas explosões de evolução aconteciam nesses períodos. Né? E aí, essa teoria que eram cataclismos planetários que levavam a isso, acabou caindo. Falou, galera? Bom, a gente vai ficar aqui no nosso resuminho, na nossa revisão, né, de evolução. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado isso daí. É sempre bom a gente rever ideias, isso faz com que a gente guarde, né? A repetição ajuda a gente a guardar essa ideia. E, às vezes, né, moçada, você, às vezes, ouvindo uma ideia uma vez, você pensa de uma determinada maneira e fica só naquilo, e, de repente, você ouve novamente, aí você começa a pensar algo diferente, começa a ter uma abordagem diferente. Eu te falo, cara, cada aula que eu dou sobre evolução, eu tenho, não que eu tenha uma ideia diferente, eu também estou pensando, ou tentando pensar, né, galera, algo que possa justificar tudo aquilo, não é isso? Como nós vimos, está tudo dentro da base das teorias, está tudo dentro das suposições. Óbvio que com conteúdo científico importante, mas tudo dentro das suposições. Muito ainda precisa ser descoberto. Valeu, galera? Moçada, valeu, então. Muito obrigado a vocês. Tenham uma ótima semana e espero que tenha passado uma boa Páscoa. Esqueci de falar para vocês disso. Boa Páscoa atrasada. E depois, semana que vem, a gente volta para encher o saco de vocês, para vocês não esquecerem da gente. Valeu? Porque a gente não esquece de vocês. Olha que coisa linda e maravilhosa.
Valeu, galera. Então, um beijo para vocês. Em pé. Fique com Deus.